E aí, Futeboleiro, estamos aqui finalmente no primeiro vídeo de 2016 e para começar o ano nada melhor do que falar dos clubes mineiros. Atlético e Cruzeiro têm anos distintos pela frente, até porque Atlético disputa Libertadores, Cruzeiro não, mas dentre as coisas que estão em comuns dos dois clubes está a troca dos seus treinadores. Ambos trocaram de técnico no final de 2015, enquanto o Atlético acabou demitindo o Levir Coupe e contratando o uruguaio Diego Aguirre, que recentemente treinou o Internacional. O Cruzeiro efetivou o seu ex-auxiliar David, aquele jogador mesmo, ex-jogador Corinthians, próprio Cruzeiro, Santos, Flamengo, já que acabou perdendo o Mano Menezes para o mercado efervescente da China, que anda levando uma porrada de jogadores do nosso país para lá. Então, como que começam esses dois times? Como que foram essas duas trocas? O que você acha mais dessa troca começando pelo Atlético, Diego? Então, Rodolfo, eu gostei muito da escolha do Aguirre. Quem me conhece sabe que eu sou fanzaço do Levir, sinto muito pela saída do Levir, mas acho que a escolha do Aguirre foi muito acertada. Inclusive, acho que era uma escolha muito boa para o São Paulo, que coincidentemente também escolheu um técnico estrangeiro, o Bausa, né? E é exatamente esse o ponto que eu acho que foi o grande acerto do Atlético, porque no caso do Bausa, o Bausa ainda não conhece muito bem o futebol brasileiro, nunca treinou uma equipe brasileira, enquanto o Aguirre, como você disse, recentemente treinou o Internacional e foi muito bem, chegou à semifinal da Libertadores e ele já tem uma experiência muito grande no torneio. Em 2011 foi finalista da Libertadores pelo Peñarol, perdeu para o Santos, uma diferença muito grande de times, mas conseguiu levar um time muito humilde, do Peñarol à final da Libertadores. Achei uma escolha ótima. O que eu entendo que vai mudar nesse caso é um pouco o perfil do treinador, O Levir e o Aguirre são bem diferentes. Um pouco diferentes. O Levir, embora, primeiro que eu sou totalmente contra essa mudança. O Levir vinha muito bem no Atlético, lá, lógico, teve seus erros. Quando a gente discute um pouco a questão tática, a gente vê algumas mudanças, embora os dois atuem com um esquema tático muito parecido, aquele 4-2-3-1, que é mais ou menos aquela mesma coisa que a gente costuma ver em 99% dos clubes brasileiros grandes, Hoje em dia, o Levir tinha uma tendência mais ofensiva. Não necessariamente que ele é mais ofensivo, mas ele é um pouco mais agressivo na maneira de montar o time. Ele arriscava bem mais. Arrisca muito mais, inclusive deixando a sua linha de zaga muito alta, permitindo com que os clubes contra-atacassem o Atlético Mineiro com uma certa facilidade, e isso foi um ponto crítico. O Atlético perdeu alguns jogos de goleada, até por conta disso, o Santos, o Sport, o próprio Corinthians, que era um jogo decisivo. Exatamente, mas também teve outros pontos muito positivos, porque o fato dele ser totalmente inusitado nessa maneira de jogar permitiu que o Atlético protagonizasse partidas muito boas. Foi talvez o time que tenha mais nos encantado. Mostrou um futebol muito bonito. E a partir do momento que 2016, que talvez fosse esse ano da afirmação, porque para praticar o futebol que o Levir procurava praticar, você precisa de quanto mais entrosamento melhor. E aí você entra no ano da afirmação, você demite o técnico, para mim foi uma escolha errada. Mas como você disse, a partir do momento que você tem que trocar, que você faz essa decisão, a escolha do Aguirre foi uma escolha acertada. A gente vai ver algumas diferenças em alguns aspectos importantes. Você vai ver um time um pouco mais protegido defensivamente, que arrisca um pouco menos, inclusive nessa hora de atacar, sobe com um pouco menos de jogadores, mas que promove talvez um rodízio que seja importante para um clube que vai disputar, a gente não pode esquecer, 3 competições no começo do ano, além do Campeonato Mineiro da Libertadores, tem a Primeira Liga. E a escolha do Aguirre nesse sentido é importante porque o Atlético já avisou que disputará a Primeira Liga com o time sub-23. Então isso talvez possa já ser um dedo do Aguirre nessa questão do planejamento do Atlético, que é importante também, porque o privilégio da Libertadores é muito importante e repete um feito que ele já havia construído no Internacional quando os campeonatos se casaram e ele privilegiou a Libertadores, levando o Atlético sendo o clube brasileiro que foi mais longe na competição do ano passado. É verdade, ele trocava bastante, ele até dependendo do jogo ele privilegiava um jogador ou outro, o Vitinho às vezes jogava, às vezes o Lisandro Lopes. Dificilmente ele repete um time, a gente não vai ver no Atlético um revezamento como via no São Paulo do Juan Carlos Osório. Mas a gente vai ver um revezamento bacana que pode ser muito importante para o decorrer do ano do Atlético Mineiro. A gente não se cansa de lembrar que o calendário brasileiro é uma bagunça, tem muitos jogos, ainda mais para os clubes que se classificam para a Copa Libertadores. Agora, com relação ao Cruzeiro, quanto ao David, o que
que você acha do Cruzeiro ter efetivado o David no comando técnico? Olha, Rodolfo, eu não acho muita coisa de verdade, porque eu nunca vi o David treinando. Eu sei que como jogador ele foi um grande jogador, fez gol em todos os times que passou, em todos os times que você citou, o David fez gol, mas agora como treinador, não sei. Aí eu também vou ter que ser muito contra também, porque, primeiro, vamos explicar por quê. Nada contra o David, porque, olha, ele jogou no meu time, foi um ídolo do Santos, foi um ídolo em quase todos os no Corinthians fez gol, no próprio Cruzeiro fez Flamengo, muitos ele gols. Foi mais criticado e tal. Foi no Flamengo que ele perdeu aquele gol. O David perdeu. Mas isso é uma injustiça também com relação ao trabalho dele como jogador. Ele foi um excelente jogador. Verdade. Agora, como treinador, eu sou a favor de que o técnico comece por baixo. Ou numa categoria de base, como o Guardiola, por exemplo, ou num clube pequeno, como o próprio Roger, que agora está dando certo no Grêmio. Tá dando muito certo no Grêmio. Né? Ou como o Luiz Henrique na Espanha, que começou no Celta, entendeu? Você tem vários exemplos de treinadores que deram certo, que começaram treinando equipes menores, de menor expressão. Quando o treinador se depara logo com sua primeira experiência com um time gigante, eu acho que tem um choque de realidade ali, que acaba... Primeiro que ele não tem as costas largas o suficiente para aguentar caso o Cruzeiro tome 3 derrotas seguidas em determinado momento do ano, o que certamente pode acontecer. O Seedorf e o Inzaghi, que são dois grandes ídolos do Milan, não aguentaram a pressão. Com certeza. São grandes exemplos de técnicos que não passaram por clubes menores ou pela base e se depararam logo com um clube gigante, mesmo clube desse que eles tinham identificação e não deram certo. Esses são só alguns exemplos. Talvez a gente procurando, a gente ache alguns exemplos que acabaram dando certo em sua primeira passagem, mas não é regra. Pode ser pontos fora da curva. Então, eu sou contra essa passagem do David, essa efetivação do David, e ainda mais por outro ponto que é importante, que é os jogadores do Cruzeiro terem pedido a efetivação do David. Eu sou contra isso, porque geralmente quando isso acontece, é sinal de que há uma amizade ali, muito mais do que uma visão dos jogadores com relação à capacidade técnica, tática, de trabalho em si do treinador. Isso passa muito pela questão de amizade. E isso é perigoso, porque se não houver ali um limiar, não que o treinador não deva ser amigo do jogador. Tem que ter um limite. Isso é importante, ele tem que lidar com os jogadores de uma forma igual, não tem por que eles não fazerem churrascos, não terem uma vida fora do trabalho. Mas tem que haver um limite, porque o treinador é o comandante. E a gente olha pro David, vê um cara sereno, um cara pacato, a gente não sabe até muito bem onde ele vai estabelecer esses limites. E se ele está lá apenas pela amizade, né? Isso é um problema grave. O David não fez nada de efetivo que a gente saiba, que externou, porque no trabalho, no dia a dia, a gente não conhece o trabalho. Ele chegou a fazer cursos, né? Mas ali dentro que a gente sabe, ele não fez nada de efetivo para merecer esse cargo. Também parece muito que foi escolhido pelo pedido dos jogadores, isso é muito perigoso. No Santos mesmo, isso aconteceu nesse ano. O Marcelo Fernandes foi efetivado por um pedido, me parece que do Robinho, e apesar de ter sido campeão paulista, o Campeonato Brasileiro mostrou quão errada foi aquela escolha. O mesmo time que o Dorival colocou na briga pelo G4, estava na zona afundada no rebaixamento. Não caía. Inclusive o Marcelo voltou a ser auxiliar e tenho certeza que se ele continuar nessa atuada, treinar um time menor pela frente, um time de base, ele poderá certamente vir a ser um grande técnico no futuro, assim como o David. Então, torço pelo David, torço para estar errado, torço para inclusive que ele seja um desses pontos fora da curva. E a gente torce por novos técnicos, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a questão é mais a necessidade desse estágio. A gente está cansado de técnicos, esses mesmos nomes de sempre. É importante a gente falar isso, porque senão a gente vai parecer que a gente está promovendo sempre a mesmice. Não é o caso, muito longe disso. Esse aqui é o maior entusiasta do Fernando Diniz, que eu já conheci. O Cruzeiro poderia ter apostado, eu apostaria. O Gabriel, com certeza. O Gabriel jamais. Algum só se for o Rodolfo. Eu não me engano com esse Fernando Diniz, não. Acho que pra jogar o futebol que ele quer jogar tem que ter Iniesta no meio de campo, né? Que os clubes promovam mais esse rodízio de treinadores, que isso é importante. Torcemos pro Cruzeiro e pro Atlético irem bem nesse ano, que são dois clubes gigantes, queridíssimos por nós. E é isso. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhecia a gente, se inscreva no canal, que é 2 vídeos por semana sempre. Tem bastante coisa que a gente já publicou, acho que vocês vão gostar de ver. Se você concorda ou discorda, comente aí, que isso é muito importante. Estabelecer debates é a nossa maior aquisição, é o que a gente mais busca, é conversar sobre futebol sempre, é isso que a gente está procurando aqui.
Se você gostou também, deixa o joinha. Se você acha que dá para compartilhar, um amigo seu gosta de futebol, não conhece o canal, Ajuda nós, ajuda nós, como diz Renan, e publique aí, compartilhe nas redes sociais. E é isso, a gente vai se falando, até o próximo vídeo e grande 2016 para todo mundo. Abraço, valeu aí.